Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, do meu partido, que muito honra o PDT e o Senado brasileiro, senhor telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu venho hoje ocupar essa tribuna para a gente abordar um assunto da maior relevância que às vezes nos passam de forma desapercebida. É sobre os assassinatos de jovens brasileiros. Senhor presidente, hoje no Brasil, nós temos uma guerra silenciosa. Uma guerra silenciosa para os olhos das autoridades. Uma guerra silenciosa para os olhos, talvez, da mídia. Uma guerra silenciosa para as ações públicas. E o pior, senhor presidente, uma guerra silenciosa sem causa. Sem causa. Sem causa. Hoje morre, de forma violenta, principalmente assassinato no Brasil, 56 mil pessoas ano. 56 mil ano. Dessas pessoas, 53% são jovens. E desses jovens, senhor presidente, 77% são negros. E desses jovens, 53%, 93% são do sexo masculino. Essa guerra, ela tem vítima. E ela tem causa. Causa da morte, não da guerra. A vítima são os pobres, os negros, assistidos de políticas públicas. A causa dessas mortes, dessas violências, é a ausência das políticas públicas. Faltam escolas, que Vossa Excelência tanto bem defende. Falta geração de renda e emprego, política dirigida para botar o jovem no mercado de trabalho. Falta habitação para essas famílias. São famílias desagregadas. E aí eu quero, inclusive, fazer um estudo com Vossa Excelência, que hoje tem, que a turma sempre diz, aqui dentro, ou em algum lugar, alguém tem uma causa nobre. E Vossa Excelência tem a melhor causa de salvar esse país. Inclusive, o slogan do novo governo é Pátria Educadora. E Vossa Excelência, sem querer falar educação, tem que falar no Cristóvão. Se não falar, não tá discutindo a educação do Brasil, porque isso é uma causa que Vossa Excelência trouxe desde dos primórdios do seu princípio político. Então, eu estou querendo debater com Vossa Excelência a posição do educador social, que é importante dentro desse contexto, e nós vamos depois beber na sabedoria de Vossa Excelência para a gente montar um contexto no sentido de aprimorar essas ideias. Então, nós estamos falando aqui hoje do assassinato dos jovens brasileiros, de uma guerra silenciosa que acontece no Brasil, e que muitas vidas são ceifadas. A cada 10 minutos morre um jovem. A cada 10 minutos morre um jovem no Brasil. Sabe como nós poderíamos avaliar o que isso representa? A cada 10 minutos, tu para e fica silencioso 1 minuto. Aí tu vai dizer, morreu um jovem. Imagina, numa hora você vai parar 5 vezes, 6 vezes, 6 vezes. Como normalmente você passa acordado, aí, aqueles que dormem muito, que o Tranquedev já dizia que para dormir tem eternidade, então tem que aproveitar o máximo para ficar acordado. Mas que você passa aí 14 horas acordado, de um dia, tu duplica isso, essas horas por 6. Quantos minutos você vai ficar acordado porque você está dando referência a um jovem que teve sua vida cesseada.
Então, senhor presidente, preocupado com essa situação, foi criado a CPI, que vai agora investigar esse assassinato no Brasil. E nós aprovamos ontem 8 requerimentos para a gente andar Brasil afora, onde está acontecendo essas maiores violências, e aqui, infelizmente, Alagoas, que é do nosso estado, do presidente dessa casa, senador Renan, ali os índices são altíssimos. Altíssimo, parece chegar a 72%, uma altura, um índice que assusta. Então, essa casa precisa andar com essa CPI de forma muito responsável, ouvindo o que está acontecendo com o jovem brasileiro, para fazer no final da CPI uma proposição proativa no sentido de você trazer para dentro da discussão da coisa pública uma solução para esse grave problema que está hoje atingindo a juventude brasileira, que está atingindo a população brasileira. Isso nós estamos falando, senhor presidente, só dos jovens. Se a gente incluir aí a população adulta, você vai atingir índice muito preocupante. Portanto, hoje a nossa vinda a essa tribuna é exatamente nesse sentido. E o meu estado de Roraima, que foi recentemente, teve um tsunami que destruiu, um tempo desse, aquela nação. E em Roraima passou o tsunami da corrupção. Um grupo de corruptos se apossaram do governo do estado de Roraima e roubaram o estado, até os sonhos. Roubaram a saúde, a educação, roubaram as estradas, roubaram as pontes, roubaram a geração de renda e emprego e deixaram o estado na pior crise da sua história. Um estado promissor, um estado de um povo honesto, trabalhador, um estado que faz fronteira com 2 países, que nós poderíamos ser o grande de abastecer as necessidades daqueles 2 grandes países, mas de repente passou por uma gestão desastrosa e Roraima está sofrendo agora essas consequências, porque o índice de violência está crescendo no meu estado. Muitos jovens, e lá nós estamos com um índice preocupante. 55% do jovem, 0,5%, morre por causa violenta. Nós temos aí a base de 21% de assassinato. Temos 21,8% são homicídios. Nós temos, senhor presidente, 12,6% são suicídios. E temos 21% que é o transporte. Então é preciso políticas públicas corretas para ver o que está levando esse jovem a entrar nessa depressão. O que está levando o jovem a suicidar-se? A tirar a sua vida, o seu maior bem comum. Então, é impossível que um jovem que nasce cheio de sonho, de esperança, que não deve ter, naturalmente, ele não está encarregado de muita responsabilidade, que às vezes são pessoas solteiras, a família às vezes lhe traz maior responsabilidade, e de repente esses jovens estão indo aí praticando suicídio. 12% é um índice alto, muito alto. Por que é alto? Porque é um índice que não dá de conviver com ele. Não se explica como que o jovem que está na pujança das suas energias, que tem toda uma carga de energia positiva, que quer viver e que tudo lhe agrada, que tudo é motivo de festa, de repente ele está talvez se deprimindo, sem sonho, sem esperança, sem teto, buscando o caminho mais dolorido, incompreensível, que é o do suicídio. Por outro, nós temos aqui um índice alto também, que é o do transporte. É verdade que Roraima, senhor presidente, tem uma
uma cultura do transporte de moto. Sempre teve. Quando não tinha essa avalanche de moto no Brasil, Roraima já tinha. Porque as motos entravam via Goiânia Inglesa, que aí vinham do Japão, da Inglaterra, por ali. Então sempre a moto, ela é muito cultural. Toda casa tem moto lá, quase toda a família tem moto. Então eu acredito que a causa, e outra coisa, são ruas impressionantes, impressionantes. São ruas largas, bem sinalizadas, mas talvez pela falta de fluxo, ou esse volume, né? Então talvez seja isso que causa, falta aí um trabalho talvez mais educativo. Nós estamos buscando esse número junto com o presidente do Detran, doutor Juscelino, e vamos também acionar a prefeitura municipal, que ela tem responsabilidade com o DEMITRAN. Então nós temos que ver urgentemente a causa de tanta violência no trânsito e tanto jovem perdendo aí um índice de 21%. E 21,8% são homicídios. Por quê? Por que, senhor presidente, esses homicídios? Hoje, a base de 70 e pouco por cento da população vive do dinheiro público, do contra-cheque. Os aposentados, pensionistas, o servidor temporário, comissionado, efetivo, do governo do estado, que fica em torno de 23 mil. Aquele povo mais carente, que precisa de uma cesta de assistência. Então, a população chega a quase 70% de uma dependência dos recursos públicos. O que é que isso leva? Leva ao jovem buscar uma alternativa que não é a melhor recomendada. Nós somos fronteira com a Goiânia Inglesa e com a Venezuela. Então, ali, que muito tempo, pela própria Polícia Federal, foi reconhecida que já havia um corredor de tráfico, agora está sendo servido na própria cidade. Então, são muitos jovens que estão aparecendo, assassinatos, de forma violenta, e é preciso que a gente busque uma solução para isso. Solução para ver o que precisa. Precisamos ouvir a juventude. A gente precisa fazer um estudo com profundidade para chegar a essa causa que está necessário a correção. E isso, essa CPI, a presença dessa CPI lá no estado de Roraima, nós conseguimos, pedimos, fomos na solicitação, na comissão, somos membros da CPI, e estou esperando só agora a senadora Alice da Mata sentar, que ela vai fazer uma viagem, que é a presidenta, e nós vamos ver a data para fazer essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Já conversamos com a governadora, com o secretário de Segurança, com o Ministério Público, com o Ministério com a Justiça local, com a sociedade civil organizada de forma geral, para que a gente faça aí uma grande mobilização e que ali não seja uma casa de acusação, mas uma sessão da verdade, senador Cristóvão, uma sessão da verdade, onde nós precisamos ouvir com clareza, sem medo, sem subterfúgio, né? Ouvir as pessoas, que elas tragam, né, a sociedade, principalmente a sociedade organizada, a civil organizada, os líderes comunitários, as mães que são vítimas, elas podem dar aí uma grande contribuição, e nós vamos fazer ali uma peregrinação nos meios de comunicação, tentando sensibilizar a população de um modo geral. Porque às vezes, quando se trata desses atos, presidente Cristóvão, senadores e senadoras, o ser humano ele é egoísta por si só. Então, às vezes, ele não está, aquilo que não atingiu ele às vezes praticamente não diz nada para ele. Praticamente não diz nada para ele. Então, às vezes, o cara que ocupa cargos importantes, eles estão, a família está bem encaminhada, está bem sucedida, o filho estuda uma boa escola, frequenta bons clubes, tem uma área, frequenta uma área que não tem risco. Então, ele se acha que aquela causa não é dele, que aquela situação não é dele, que ele pode viver tranquilamente, que ele está vivendo tranquilamente. Às vezes a família entende assim, porque aquilo não atinge. Mas aquele que está lá
lá na periferia, onde a polícia chega lá achando que ela é dona do mundo, que ela pode bater, que ela pode espancar, que ela pode gritar, que ela pode rasgar a Constituição brasileira, que ali ela é a lei, ela é a justiça, ela é o poder, sabe? Ali onde está, lá no final dos bairros, onde você mora 5 num quarto só, aonde para dormir 3 tem que ficar acordado, 2, 3 tem que dormir, onde se faz o revezamento. Sabe, senador Cristóvão, é muito fácil você estar aqui numa tribuna do Senado, com toda essa infraestrutura que o Senado oferece aos senadores. Agora, tu quer conhecer a dor, a realidade, é fácil daqui você fazer leis, sem tu empiricamente não ir ao local, não extrair lá, aonde realmente está ocorrendo essa gravidade. Agora, larga tudo isso, vai lá no local, chega naquela casa lá, aonde a mãe passa o arroz 2, 3 vezes para servir só o caldo daquele arroz, só aquela água com sabor de arroz, para os filhos, 3, 4, 5 filhos. Como essa criança vai ser criada? Não tem um fogão, é fogão a lenha. A comida é repetida, ela é super dividida. Aí é muito fácil você chegar aqui e fazer leis, mais leis, mais leis, mais leis, que você não domina, você não resolve uma questão social grave. Você não substitui políticas públicas com normas rígidas. Não substitui, senador Cristóvão, não substitui. É preciso você sentir a dor. Vê lá o que é uma pessoa que não tem uma casa para morar. O que não ter um real para comprar o pão. Não ter dinheiro para o transporte. A mãe ou a família olha para os seus filhos, um com cara de pena e outro com cara de pidão. Olha, é isso que precisa fazer. É isso que nós, políticos, temos que fazer. E é nesse sentido que a gente vai fazer essa audiência pública no meu estado de Roraima, para apurar esse assassinato da juventude. Ouvindo, chamando essas pessoas, onde mais está acontecendo, quais são os bairros, quais são os municípios, quais são as zonas rurais ou a área que mais tem frequência desses acontecimentos. É ali que nós vamos estar, ouvindo essas pessoas, ouvindo aquela verdade, ouvindo aquelas posições. A partir daí, senador Cristóvão, nós vamos poder definir nessa CPI uma proposição que não pode terminar só no relatório. Eu acho que essa é a grande questão. As palavras se perdem e às vezes um relatório ele é muito frio. Ele acaba não retratando aquela realidade que a gente encontra ao ir fazer essas apurações. Portanto, eu quero aqui falar com o meu povo de Roraima que está nos ouvindo. Estamos definindo uma data, estamos levando o Senado brasileiro para ouvir a população do meu estado, para a gente levar para aquele estado de Roraima uma posição, ajudar a governadora, ajudar os prefeitos, né, para a gente fazer uma política de correção da violência no meu estado e nos demais estados brasileiros. Então, eu vou estar muito atento a essa situação, estaremos cumprindo o papel da natureza, ouvir mais, por isso nós temos 2 ouvidos, ouvir mais, com muita atenção,
para a gente, a partir daí, fazer um trabalho na altura da realidade. Procurar levar pelo menos um relatório que retrate o máximo da realidade daquilo que a gente vai poder assistir, ouvir nos depoimentos Brasil afora. E sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência deve estar dizendo aí, dos autos, do seu juízo, do seu conhecimento. Verdade, Thelmari? Vocês vão aí pegar um avião, vão viajar, vão ouvir muitas reclamações, muitos fatos, muitos relatos tristes, muita dor de quem só sabe a dor de quem perdeu uma família, só sabe a dor de um filho perdido, quem realmente viveu essa necessidade. E Vossa Excelência deve estar dizendo, pois é, mas se nós tivesse mais escola do que prisão, se nós tivesse mais professor do que policial e delegado, nós íamos estar no caminho de uma pátria educadora. De uma pátria educadora. Eu não consigo às vezes entender, e é isso que acho que esse Congresso não tem coragem de fazer, e o Senado também não tem, de dar uma mexida responsável. Você vê que o salário hoje de um promotor, de um delegado, de um juiz, desembargador, do senador, de um deputado, é um salário alto. Mas o salário de um professor é muito baixo. É desmotivador. E Vossa Excelência, eu estou me arriscando a falar isso aqui, mas estou falando para o Brasil. Mas Vossa Excelência sabe muito bem, por isso que Vossa Excelência tem feito proposições contundentemente, frequentemente, insistentemente, no sentido de acordar essa nação. Acordar essa nação para reconstruir essa nação. Uma nação nova, de prosperidade, um continente, de um povo bem concebido, um povo ordeiro. O povo brasileiro é ordeiro. Eu acho que quem criou o futebol no Brasil foi para evitar a guerra. Foi para evitar a guerra. O senador Cristóvão já foi no estádio de futebol. Você chega no estádio de futebol, as torcidas ficam se xingando. Ele nem assiste o jogo. É como na minha terra chama-se camaleão. É um olho para cá, outro para lá. Não sei como é que ele consegue. De ordem que eles ficam se xingando, gritando, chega o mãe do juiz, o juiz, todo mundo. O jogador que fez o gol, o que errou a bola, ele vem dali relaxado. Nos Estados Unidos, eles criaram tipo esse plenário aqui, onde a pessoa que está estressada vai lá, grita, até que ela extravasa e vem toda zen de lá. E o futebol brasileiro é o zen do brasileiro. Ela passa a semana trabalhando com as mãos calejadas para conseguir o dinheiro do ingresso do ônibus, da pipoca, do refrigerante, no campo de futebol. E ele vai para lá, a camisa no pescoço, aquela charanga já dentro do ônibus, já vai com a adrenalina alta, e chega lá, ele extravasa. Ele volta pacificamente para trabalhar mais uma semana. E assim, o Brasil vai vivendo. Os cartola roubando o sonho, os clubes e tudo mais. É um mercado violento. Violento. O mercado do futebol é violento. Agora eles inventaram de atrás de revelações. É outro engodo que tem aí, um golpe. Já tem golpistas nessa área. Lá no meu estado, são muitas frequências de jovens, de menores que vêm para São Paulo, para o Rio, para os grandes centros, a título de buscar um espaço num grande time de futebol. São incentivados e trazidos aí pelos
a maioria, um grande responsável. E eu recebo constantemente ligações de pais. Mário, me ajuda, eu quero trazer meu filho de volta, eu quero dar manutenção, ele está lá, ele vai jogar no Flamengo, vai jogar no céu. Quer dizer, é um sonho. Mexem com o sonho. Mexem com o sentimento das pessoas. Brincam com o sonho do menino pobre. Até porque, muitas das vezes, os grandes jogadores brasileiros, eles vieram de famílias humildes, vieram de bairros periféricos. Isso não deixa de não ser uma grande referência para o jovem que tem talento do futebol nesses mesmos bairros. Quantos deles não sonham ser um Romário, um Ronaldo, um Pelé, um Garrincha, um outro craque brasileiro, um Rivelino, Ademir da Guia? Eita, nós somos antigos, né, Sandro? Então, a gente está fazendo essa análise. Fazendo uma análise que a gente precisa balançar. Às vezes, senador Cristóvão, eu vejo aqui dentro dessa plenária, sabe, políticos usando recursos mais recursos, de tentar travar o andamento de um processo, de outro tal. Eu acho que precisava. Vossa Excelência, um dia desse, me dizia, eu estou para fazer uma proposição que o Senado trabalhe tantos dias corrido e dispense tantos dias para que cada um vote a sua base para buscar a sua demanda e voltar ao trabalho. Vossa Excelência, você tem que aprofundar mais esse estudo, que eu acho ele muito pertinente. Muito pertinente. Porque não adianta você trabalhar com demagogia 2, 3 dias aqui e não anda, sabe, travado. Travado, parece aquele redutor da Previdência que a gente derrubou aí, travado, trava os serviços. Sabe, precisa as pessoas serem mais proativas, mais objetivas. Precisa nós tomarmos mais atitude, andar. O Brasil tem pressa, ele quer resposta. E eu tenho dito isso, e o senador tem sido cobrado. Ontem eu vi senadores cobrando uma série de coisas. Às vezes, reclamam da interferência do executivo no legislativo, através dessas medidas provisórias, essa governar, o executivo acaba governando sem o legislativo. Mas e a morosidade aqui dentro? É preciso tirar essa burocracia, é preciso dar celeridade ao serviço. Nós precisamos responder à sociedade. Responder à sociedade com um trabalho de qualidade. Responder à sociedade com políticas que sejam vivas, atuais. Essa é a dinâmica, essa é a importância da política. Se não fosse a política, apesar da falta de credibilidade dos nossos políticos, eu sempre digo que não é a política que faz o cara ficar ladrão, não. É votando no ladrão e botando aqui na política. Voto no ladrão lá, sabe que o cara é ladrão, vota no desgraçado, ele vem pra cá cheio de poder. E pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Então o cara vem ladrão lá, ele vai mudar aqui? Não, ele não vem fazer políticas boas aqui. Ele vai continuar roubando. Ele vai continuar tentando, pelo menos, roubar. Então a sociedade tem que começar a filtrar. Filtrar. Política é coisa séria. Se não fosse a política, as decisões eram tomadas de forma arbitrária, pela força, pelos mais poderosos. Ela que faz o sistema ficar flexível. É aquela borracha que faz a flexibilidade da coisa andar. Se você chegar numa ponte, senador Cristóvão, de concreto armado, a cada vão você vai encontrar uma borracha no meio. Aquilo é exatamente para ela dilatar, para ela ser flexível. Porque, do contrário, um simples carro, uma freada de um carro, tora ela, racha ela toda. Ela precisa ser isso. Isso é toda a tua vida, no casamento. Se for levar um casamento, uma vida conjugal, de forma rígida, ele quebra no primeiro momento. Um tem que ir, outro tem que vir, reconhecer teu erro, buscar. A vida é dessa forma. A vida é dessa forma. Então, é preciso a gente ter esses devidos cuidados. E a sociedade,
Você vê aí, essa reforma política que está aí. Aí vai ser mais uma pizza grande. O Senado tira a coligação. A Câmara devolve a coligação. Um bota um tal de distritão para eleger o rico, outros tiram. Aí vira uma música do crioulo doido. Vira a música do crioulo doido. Ninguém sabe o que vai fazer. É bater zabumba para doido dançar. Então nós temos que parar com isso. O Congresso tem que parar com isso. Tem que fazer uma agenda de forma positiva, mas real, sem querer estrelismo. Não pode aqui, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara, querer tirar proveito desse momento. Isso é o trabalho parlamentar, ele é um trabalho de grupo, são decisões coletivas. Um presidente, ele é apenas o gestor, ele não é chefe de nenhum senador. Ele é o gestor do órgão. Ele não é, o senador não tem patrão, o patrão do senador é o povo. Para uns, para os outros são os empresários corruptos. Tem que trabalhar para eles, e tem muitos aqui dentro. Aqui em todo canto do parlamento mundial e brasileiro. Por isso que essa questão de financiamento, essa questão de gasto com as candidaturas, eles têm que serem mais disciplinados. Porque há muita injustiça. E um dia desse eu vi um delator desse aí, da Petrobras aí, dizendo isso. Que se o cara oferece almoço, alguém tem que pagar esse almoço. Então, se o cara recebe um grande patrocínio, ele tem que devolver isso, porque o dinheiro, senhor presidente, o dinheiro do empresário é um dinheiro fêmea. Ele tem que parir, ele tem que devolver resultado. O empresário vive de resultado, é o ramo dele. É as proposições deles. E eles, às vezes, o político é o meio. O que importa dele é o fim, e o fim é lucro. O fim é lucro. Então, a gente deveríamos, essa casa, entrar nessa reflexão, sabe? Sem a gente estar aqui atirando pedra no executivo, ou A ou B, mas acabar. Deixa eu ouvir um depoimento nessas redes sociais aí, de um desembargador, que ele brinca. Ele brinca com a inteligência das pessoas. Sabe? A coisa banaliza. Parece que nós temos várias camadas sociais oficiais. Não, porque eu sou senador, tenho que usar terno todo dia, gravata não sei de onde. Que isso? Que isso? Nós temos que diminuir essa diferença demagoga e se aproximar da pura e cruel realidade brasileira, onde nessa pirâmide, poucos estão lá na cabeça. A grande maioria, senador Cristóvão, está aqui na base dessa pirâmide, desassistida de um modo geral. Ninguém é ladrão porque quer ser ladrão, são poucos que têm essa índole. Ninguém busca o caminho da criminalidade porque quer. Ninguém pega numa arma para tirar uma vida porque isso é bonito. Não, isso são consequências de políticas erradas. O homem é produto do meio. Se tu nasce na violência, tu morre na violência. Tinha uma música nordestina que dizia: eu nasci na fofoca eu me criei. Pelo jeito que estou vendo, na fofoca morrerei. Ou seja, se tu nasceu no ruim tu vai ficar. Se tu nasceu no bem tu vai caminhar. É isso, senador Cristóvão. É isso que nós temos que acordar. E Vossa Excelência, que não se canse nem vai se cansar, porque esse é o papel
de um estadista. Esse é o papel de um homem público republicano, de procedimentos republicanos. É insistir. Nós temos que ser, senador Cristóvão, água mole na pedra dura, para a gente combater essa ferrugem, esse câncer que toma conta da coisa pública, que é a corrupção. Nós não estamos aqui acreditando em Papai Noel, achar que nós vamos erradicar a corrupção. Mas tem que trazer para um termo suportável. Suportável. Nenhuma nação vive, nenhum órgão público, infelizmente o roubo acontece dos primórdios da vida, mas nós podemos trazer para a proximidade do suportável, com transparência nas ações. O gestor público, ele não é dono da coisa pública, ele é um gestor, às vezes muito bem pago, para fazer essa coisa acontecer. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa fazer uma grande reflexão nesse sentido. Sabe, eu acho que o Brasil, ao invés de estar aí, partido A, eu vou tirar. Sabe, a cada gestão parece que tem um culpado. Não. Para você combater a corrupção, primeiro tu não tem que furar a fila. Tu não tem que dar propina. Tu tem que se comportar dentro da tua vida, da tua rotina, com dignidade. Sem aquele jeitinho brasileiro. Porque quem rouba no pequeno, rouba no grande. Quem trai no pequeno, trai no grande. E quem faz pequenos atos, vai fazer grandes atos. Então não reclame se amanhã, se ontem, alguém roubou a Petrobras, se tu furou uma fila para receber o documento na frente de um outro. É preciso a gente fazer uma reflexão de conduta, senador Cristóvão, de conduta, de procedimentos sociais e familiares. A partir daí, esse Congresso, ele é reflexo da sociedade. Ele é um reflexo da sociedade. Se a sociedade fizer um reflexo, né, um conceito, mudar o seu conceito de vida, de concepção, nós vamos ter um Congresso de acordo com a sociedade. Com os mesmos sentimentos, com os mesmos procedimentos, com as mesmas maneiras, os mesmos costumes, os mesmos hábitos. É isso, senador Gustavo, que esse Brasil está precisando. Não podemos aqui personalizar que A ou B é culpado pelo fracasso da nação. Quem fracassa essa nação somos nós, escolhendo de forma errada. Ninguém é tão bobo, não. Ninguém é tão tolo. Me enganaram. Teve uma fraude eleitoral. Duvido. Se a Dilma mandasse alguém pular sem paraquedas de um prédio, alguém ia. Ninguém. Tudo na vida tem um indício. Tudo na vida tem um indício. Basta tu querer olhar esse indício. Senadora Sandra, que vem do Amazonas, que honra o Amazonas também, fazendo presença nessa casa, prestigiando. Tudo tem indício, senador Cristóvão. Tudo tem indício. E a gente, às vezes, não quer ver esse indício. Sabe, aqui as pessoas sabem. Todo mundo é psicólogo. Todo mundo é assistente social. O brasileiro são milhões de médicos e milhões de técnicos de futebol. Então, como ele tem essa aptidão, essa vocação para querer ser um técnico de futebol, para ser um médico, um advogado, entender de tudo, ele também deveria entender e selecionar melhor os seus políticos, os seus governantes. Portanto, senhor Cristóvão, era isso que eu queria hoje.
na tribuna dessa casa, aproveitar esse momento um pouco mais disponível, agradecer a atenção de Vossa Excelência, os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. Reflita, você mesmo faça a sua reflexão. Às vezes eu custo entender, senadora Sandra, como é que uma família de manhã toma um café no dia da votação, que é um dia cívico, um dia patriótico, senta com a família, ali surge uma curiosidade, você vai votar em quem? Votar em quem? O pai da família, eu vou votar em fulano. Você pega a ficha corrida do camarada, nesses aviões de carreira tem capacidade de carregar, de tanta corrupção que tem ou mal feito. E o cara fala isso no seio da família dele. Qual é o paradigma? Qual é o paradigma, senador Cristóvão? De um pai de família declinar o teu voto para um político corrupto? Qual é o paradigma? Qual é o efeito moral? O que tu vai esperar disso? Um dia desse, eu fui visitar uma cadeia pública lá no município de São Luís, no meu estado, e na saída estavam vários presos ali, eu fui ouvir, estava uma superlotação. Na saída um preso disse: senador, trabalhe por nós, senador, lute por nós, eu prometo que eu vou roubar menos. Eu falei: roubar menos não roubar. Ele disse: como? Se fulano de tal rouba. Citou um político do meu estado. Impressionante. Como ele faz referência. Ele citou um político que é de cunho nacional, como ladrão. Sim, fulano rouba. Quer dizer, o preso baliza a vida dele naquele político ladrão. Como que diz para mim, eu não posso, e ele pode. Então nós somos referência. Nós somos referência. Essa casa tem que deixar de estar passando aí a mão na cabeça. No dia que eu errar aqui, pode me caçar. Não quero cremência de ninguém. Eu não vim para cá para roubar. Eu vim para cá para trabalhar. Trabalhar e levar políticas públicas para o meu estado. Não quero aqui e não vou bater na porta de ninguém. Agora também, quem cometer seu delito pode me ter como um senador duro que eu vou cobrar isso. Porque o senador já ganha muito, já ganha bem e tem uma infraestrutura muito boa. Então tem que trazer política com resultado. Meu muito obrigado. Você ia falar? Senador, eu quero fazer um comentário. Primeiro, da minha satisfação de ver um senador do meu partido fazendo um discurso nessa sexta-feira de manhã sobre assassinato de jovens. Tema que tem passado, senadora Sandra, fora dessa casa aqui. Poucos temas são tão importantes hoje. Eu lembro de alguns anos atrás, conversando com um jovem americano, e ele me perguntou qual era a vantagem de um jovem brasileiro sobre um jovem americano. Já que os americanos têm tudo. E eu disse, aqui nós sabemos, um jovem sabe que vai viver e morrer sem ir a uma guerra. Nos Estados Unidos, não tem uma geração que não teve uma guerra. Então a chance de um jovem, um americano que nasce hoje, ter que ir para a guerra é muito grande. Eles foram para a Primeira Guerra Mundial, só para falar desse século XX. Os filhos dos que lutaram na Primeira Guerra, lutaram na Segunda. Os filhos dos que lutaram na Segunda, lutaram no Vietnã. Os filhos dos que lutaram no Vietnã, lutaram no Iraque. E os filhos dos que lutaram no Iraque, são meninos ainda, vão ter alguma guerra para enfrentar. Aqui a gente não tinha, só que agora tem uma. É a rua. Como o senhor colocou, a violência que está generalizada. Hoje o jovem brasileiro tem mais risco de ser assaltado do que um jovem americano de ir para a guerra. E de ser morto, assassinado. Ou de ser preso, porque assassinou. Ou de ser dependente de drogas. Ou de não ter as boas escolas que condena a viver depois em condições ruins. Ou de ser acidentado no trânsito. E isso a gente não está discutindo. Eu achei muito bom o senhor ter falado desse assunto e uma frase sua merece um destaque, quando o senhor disse que até os sonhos foram roubados dos jovens.
Eles não têm sonhos. Nós não conseguimos, nós aqui políticos, termos seguidores, no máximo eleitores. Mas o eleitor, ele não é necessariamente um sonhador. O seguidor é. Eu não falo seguidor de internet, não. Eu falo seguidor das ideias, das propostas. A gente não está fazendo isso. Então, de fato, nós, no sentido genérico, roubamos até os sonhos dos jovens brasileiros. Por isso eu queria fazer uma proposta, que está pronta na sua fala. O senhor vai fazer uma audiência sobre isso em Roraima. Eu gostaria que o senhor sugerisse, como vice-líder do meu partido, que o senador Renan faça aqui uma sessão temática sobre a juventude. A gente pode até chamar a sessão telmática, se o senhor quiser. Uma sessão temática sobre a juventude brasileira, discutindo a escola, o emprego, a previdência, porque a gente tende a votar para resolver a previdência para nós, a partir de seus 45 anos, que está perto. A gente esquece que a aposentadoria que a gente montar agora vai repercutir para quem tem menos de 30 e para quem não nasceu ainda. O que os jovens estão pensando da reforma previdenciária? Eu sugiro que o senhor leve ao senador Renan, que tem feito belos encontros aqui, temáticos, um sobre a juventude brasileira e seu futuro. Além do que vai fazer em Roraima sobre o aspecto específico do assassinato, fazer um mais amplo, sobre a violência, emprego, educação, sonhos, tudo. E chamando jovens para que venham falar para nós, para que nós sentemos aí ouvindo o que eles têm para nos dizer, o que eles gostariam da gente. É isso que eu tenho para dizer. Fico muito satisfeito de ter presidido essa sessão com o seu discurso e gostaria de pedir que venha presidir para que eu faça, ou a senadora Sandra, para que eu faça uma fala que vai ser muito rápida, até porque vocês provavelmente devem viajar, e eu não, porque a minha base é aqui. Muito obrigado, senador Cristóvão. E Vossa Excelência, eu não vou ser autor exclusivo dessa proposição, porque Vossa Excelência teve a brilhante ideia. Então, eu convido aí nossas assessorias que sentem e já façam essa proposição ao presidente. Obrigado.